Muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite aos nossos queridos telespectadores aí desse nosso canal, o canal Jucando. Eu sou o Juca Marcel, sou jornalista, faço jornalismo aí de graduação e, primeiramente, toda aquela burocracia de sempre que eu sempre falo, dá o like, compartilha, comenta, pode me xingar também para engajar. O importante é que engaje, chegue mais pessoas. E hoje eu queria comentar aqui sobre, assim, mal começou o ano e já começamos com uma notícia bombástica, né? Aquela notícia assim, boa pra se comentar, né? Enfim, eu acho que é um pouco óbvio, né? Primeiramente, feliz ano novo pra todo mundo. Um pouco também quero desejar pra todo mundo um ano de sucesso aí, inclusive pra esse canal, né? Eu gostaria bastante. Em relação, assim, à questão do Nicolás Maduro sendo pego pelos Estados Unidos, né? Pelo presidente Trump, é um pouco óbvio dizer que é imperialismo, enfim, essa situação toda. Não é tanto que eu quero abordar aqui, tá? Não é, eu normalmente eu não gosto de simplesmente falar, não, isso é imperialismo, isso é fascismo, isso é errado, isso é certo. Eu gosto de dar uma aprofundada mais nisso. Também não gosto também de dizer sou contra, sou a favor. Eu gosto de abordar aquilo que eu gostaria no lugar. Ser só contra algo sem propor algo também é complicado. Eu acho que é algo que falta, inclusive, muito na esquerda como um todo. E no campo trabalhista um pouco menos por causa do Ciro Gomes, mas ainda assim, até no campo liberal, enfim, vários aspectos da ideologia, de várias ideologias no Brasil, falta isso. Relação, aí voltando ao ponto principal, da situação ali do Nicolás Maduro, obviamente é um sinal de alerta para toda a América Latina, obviamente é um sinal ah, de instabilidade, inclusive aí fica, né, para aqueles ditos nacionalistas russos, né, que têm simpatia com Nova Resistência, que apoiaram o Trump nas eleições, nas últimas eleições dos Estados Unidos de 2024. Tá aí, né, o que está sendo essa gestão, que é uma gestão que justamente vai contra o nacionalismo na América Latina, um pensamento de soberania da América Latina como um todo, que a América Latina como um todo é ainda colônia dos Estados Unidos, isso só provou agora, isso que acabou de acontecer só provou isso, tava aí na disputa, nossa, nós queremos a China, nós queremos a Rússia. A verdade é o seguinte, está se sendo moldado no mundo um novo acordo, um novo tratado de Tordesilhas, entende? Basicamente o que a gente pode falar do mundo aqui é: a América Latina vai ficar para os Estados Unidos, a África vai ficar para a China, a Europa vai ficar para a Rússia, a Oceania muito provavelmente vai ser o único resto do mundo, e na verdade não vai ser nem a Oceania, vai ser a Austrália, porque muito ali os países do Oceano, ali Índico, enfim, e ali próximos ao mar ali da China, muito provavelmente ali como a Indonésia, Nova Zelândia, enfim, cara, muito provavelmente esses países, tá? Esses países muito provavelmente vão estar nos arredores da China, questão de tempo também. Dificilmente ali vai existir alguma força ocidental desse conceito europeu da coisa. O Ocidente morreu, tá? Ou se não morreu, está prestes a morrer. Pelo menos, assim, não tô dizendo que não pode se reviver, porque 2020, deixa eu ver, 28 vai ter eleições nos Estados Unidos, se tudo der certo. Eu não acho, é óbvio que o Trump não quer outras eleições, mas 2028 os democratas claramente vão vencer. Tem eleições esse ano nos Estados Unidos também de outros setores, outros postos, né, de candidaturas. Provavelmente o Partido Democrata vai vencer. E assim, em relação a tudo isso, até porque é o seguinte, o Trump ele veio muito com o discurso de que queria paz no mundo, ele só tá promovendo mais guerra, né? Então os democratas, ao longo da história, sempre foram mais intervencionistas no mundo do que os republicanos. E agora tá virando um pouco essa chave, tá trocando um pouco os lados, tá bom? E também assim, ainda assim eu vejo com muita desconfiança o Partido Democrata falar em direito internacional, toda aquela coisa, enfim. Cara, no momento, tá bom? Em que o BRICS tomar muita força, os democratas viram full imperialistas, viram os caras mais imperialistas de todos, igual o Trump, sabe? Então, e assim, isso provavelmente se tratar de Tordesilhas, entre aspas, que eu comentei, dificulta até mesmo a criação do BRICS, porque não é do interesse, tá, da China e da Rússia
a criação de um mundo multipolar em que eles já são as potências pré-definidas. Então, assim, a gente tinha uma Guerra Fria em que nós tínhamos um mundo bipolar, União Soviética e Estados Unidos. A gente tá caminhando para um mundo tripolar, talvez, sabe? É um pouco, assim, muito cedo para falar que, pô, tá pré-definido todas essas questões que eu falei, até porque tem uma questão que é a seguinte, que nem eu falei, Estados Unidos vai ficar com a América Latina e o Caribe. Existe ali no Oriente Médio a questão de Israel e do Irã. O Irã ainda assim é a potência forte. Existe a relação entre a Índia e a China. A Índia e a China tem uma disputa ali. É uma disputa mínima. É uma disputa ali muito em relação a uma parte de território, uma disputa mais territorial. É uma disputa ali que, por exemplo, eles fazem na base da pedra e de pau de madeira. Sem brincadeira, eles não usam armas. Não tem essa escalada muito forte. Então, tanto que os próprios presidentes, tanto da Índia e tanto da China, conseguem ali estarem numa reunião do BRICS juntos, enfim, sem muitas questões principais. Ainda assim é algo que pesa, tá? Recentemente aí teve também essa quase guerra, né, entre o Paquistão e a Índia, que também, pô, a China já ficou do lado do Paquistão ali, porque o inimigo do meu inimigo é meu amigo, sabe? Então é aquela coisa assim, entende? Então, essas relações todas do mundo, elas vão se complicar. E eu posso aqui estar repetindo sobre como algo, por exemplo, como do professor do Predictive Story, que é um puta de um cara, um puta de um gênio, em que ele fala, por exemplo, que na Europa vai acontecer muitas guerras civis. Eu acho que é a partir daí que vai acontecer muitas derrocadas dessas democracias ocidentais. E, de novo, provavelmente vai ser só a Oceania. E é engraçado como a Oceania ficar sempre sobrando no mundo, cara. Eu acho ridículo. E aí, a América Latina, por consequência, a Colômbia, por exemplo, do Petro, né, já saiu da OTAN. Enfim, toda a questão do Israel. O que eu quero entrar aqui é o que aconteceu na Venezuela. Se não for bem cuidado, isso abre pretexto para todas as potências do mundo, absolutamente todas as potências do mundo, também fazer a mesma coisa que fizeram na Venezuela, mas com outros países, entende? A gente pode citar aqui um exemplo muito que eu não acho que vai acontecer, mas que, assim, abrindo esse precedente, abrindo essa desculpa de que pelo fato de um país estar incomodando o outro, a gente pode invadir e tal, a desculpa do narcotráfico, no caso da Venezuela, que não é, assim, existe a relação do Maduro com o narcotráfico sim, mas ainda assim o direito à soberania é um direito inviolável, tá? Ainda assim, dando um exemplo aqui dos mais comuns, dando desde a China dizendo não, eu posso invadir então Taiwan, Israel dizendo que pode invadir a Palestina, a Rússia dizendo que pode invadir a Ucrânia. Há um caso aqui que tem de imperialismo brasileiro por parte aqui de nós na América Latina, com o Brasil no Haiti, por exemplo, sabe? Eu não acho que vai acontecer isso especificamente, mas dando um exemplo mais hipotético de o quanto que abrir em discussão, em negociação um direito tão inviolável quanto o direito à soberania abre tantos precedentes até para casos como esse do Brasil com o Haiti, por exemplo, sabe? Então assim, a gente vê aí, né, é engraçado porque no Brasil a gente tem uma extrema direita entreguista, uma extrema direita assim fútil, que não quer nada com o pensamento nacional brasileiro, que não pensa na soberania do Brasil, ainda são tão burros que estão lá reivindicando o Enéas, que defendia bomba nuclear. E que hoje, olhando, eu já fui contrário, mas hoje eu sou um cara a favor. Ainda mais numa situação dessas. Para com que a América Latina se reerga, assim, e esteja em relações, assim, esteja equiparado às outras potências, o Brasil terá que ter uma bomba nuclear. E ainda assim, eu não vejo tanto problema dos outros países terem bomba nuclear. Eu vejo problema na quantidade de bomba nuclear desses países. Eu acho que, no mínimo, uma bomba nuclear todo país tem que ter direito de ter, tá? Eu não vejo realmente muito problema. Eu acho que é uma questão assim, cara, chegando num ponto que os países, para com que o imperialismo anda tão grande que eles têm que chegar a esse ponto para poder se defender, sabe? E hoje em dia eu tenho mais medo da inteligência artificial do que das bombas nucleares em si, tá? Mas isso é outra discussão também. O meu ponto todo é,
que eu estava entrando sobre o Enéas e que eu entrei sobre a extrema-direita aqui do Brasil, que não tem pensamento nacional brasileiro, que não pensa na soberania do Brasil, eu iria citar o exemplo de dois tipos de extrema-direita, que é muito interessante de observar também nesse caso, que a gente tem a Le Pen na França dizendo que é um direito inviolável o direito à soberania, e um direito inviolável da soberania com outros países também, sabe? Então, o que aconteceu dos Estados Unidos de invadir, simplesmente pegar, tá bom? Por mais que um ditador, um presidente de um país e tirar o líder de um país, independente pro mal ou pro ruim, e é pro mal porque o Maduro é um ditador, ele tava querendo guerra com a Guiana também há pouco tempo atrás. Ainda assim, com tudo isso, não é certo o que ele tem feito. A própria Le Pen, que é de uma extrema-direita da França, essa extrema-direita, uma extrema-direita de viés nacionalista, e nesse sentido dá para observar as diferenças em relação à extrema-direita daqui da América Latina e da Europa, porque a extrema-direita da Europa é uma extrema-direita sobre identidade, é muito identitária, assim, né? O tanto que o identitarismo lá é da extrema-direita. É sobre o Ocidente, sobre a Europa, sobre o nós não queremos o imigrante. Então aqui na América Latina a gente é muito mestiço. Falei outros vídeos sobre racismo, enfim, que é a questão do imigrante também muito presente. Aqui na América Latina não é tanto isso. Aqui na América Latina é mais um medo de um suposto comunismo, um medo assim assim, de uma esquerda, dos direitos sociais, um pensamento assim um pouco classe média, alta, essa extrema direita como um todo que tem medo dos avanços sociais e que acha que tudo é comunista, que é muito controlado por uma ideia assim muito americana mesmo, um pouco é uma extrema direita muito copiada do Partido Republicano assim dos Estados Unidos, porque o Partido Republicano era um partido que não tinha muita essa questão até mesmo com a imigração. Quando o Trump veio que começou a ter e que refletiu de certa forma no mundo. E aí ainda assim a gente vê também candidatos de extrema direita aqui falando dessa questão da imigração, falando dos haitianos, dos venezuelanos, enfim, uma caralhada de coisa. E eles nunca reclamam da imigração de italiano. Eu sou gaúcho, então tem imigração de italiano aqui, alemão, gramata, enfim, pra caralho, coisa disso. Nunca reclamam disso. Aí, porra, o haitiano vai lá e enche o saco. Então, esses elementos da extrema-direita, é interessante observar isso nessas crises todas de relações internacionais, enfim, e a maneira como cada extrema-direita atua e observa. Pra no fim, assim, no final das contas todos eles ainda por cima defenderem os mesmos idiotas, sabe? Mesmo que com certas discordâncias, eles defendem os mesmos idiotas, os mesmos fascistas, sabe? Então, eu acho um pouco engraçado que o mundo ele vai caminhando, no mundo das democracias ocidentais, e nesta questão, até certo ponto, tá incluso o Brasil, que eu acho que é ocidental e é do sul global também, eu acho que é ambos essas duas coisas, ainda assim, a gente aí acaba se dividindo entre um idiota e um fascista. A maioria dessas democracias ocidentais se divide nisso. Essas guerras vão surgindo nisso, e a partir daí vão surgindo essas guerras civis, como provavelmente é o que vai acontecer nos Estados Unidos nas eleições de 2028 para presidente. Então, assim, todas essas questões que eu tô comentando, alguma maneira vão se refletir no Brasil. Como que, assim, nas eleições de 2026 desse ano vai acontecer algo como o Trump fez? Cara, não dá pra saber, é uma incerteza, é algo que a gente não sabe, é algo também assim que a gente não duvida, entende? E aí o que a gente tem que entender desse quesito todo é o quanto o imperialismo é sempre o problema de todos os países, sempre é o mesmo problema. E o quanto que a gente, quanto país, e quanto América Latina, e quanto África precisa se unir, quanto África, né? Quanto os países africanos juntos precisam se unir com a América Latina, todos os países do sul global fazendo uma aliança militar, uma aliança econômica, porque senão vai ser sempre essa mesma questão com os mesmos países de sempre, os mesmos donos, só mudam os nomes. O BRICS acaba se tornando uma aspiração, mas o que eu vejo é que nesse momento, se de fato Trump não tiver as punições do direito internacional contra todas as questões de abuso, até porque ele já interferiu em outros países, tá? E não apareceu muito sobre, mas ele já interferiu em alguns outros, na eleição de outro país do Caribe também. Se isso não acontecer, se esse tratado de Tordesilhas estiver forte,
a aspiração por um BRICS cai por fora, entende? Cai por fora porque não é mais o interesse desses países, da China e da Rússia, especialmente, talvez um pouco menos da Índia, de fazer algo diferente, entende? E aí a hegemonia do dólar continua nesse caso, tá? Se não continua um pouco mais fraca, talvez, mas vai continuar. Até porque é o seguinte, a China e os Estados Unidos têm uma relação muito direta de comércio. Os Estados Unidos pôs a tarifa na China. Cara, quem saiu prejudicado foi os Estados Unidos e a China juntos, quase, sabe? Então, é uma relação de simbiose, que nem Israel e Irã. Dificilmente algum dos países vai ganhar. Provavelmente vai ser os dois vão acabar juntos, vão acabar morrendo juntos, sabe? Então, isso que eu quero entrar nessa discussão. Essa é a principal reflexão que eu tenho sobre isso. Até porque esse pensamento, assim, eu nunca fui desses trouxas que acham que a Rússia vai salvar o Brasil, a China vai salvar o Brasil. Meus ovos. Quem vai salvar o Brasil é o brasileiro, é o trabalhador brasileiro, sabe? Eu sou trabalhista, eu acredito no trabalhador brasileiro. Eu nunca fui desses trouxas que achavam. O José Manuel passando pano federal, ele já passando pano federal pra China. Entendeu? E porque nesse sentido, assim, se os Estados Unidos podem, por que a China não pode invadir Taiwan, que é um imperialismo também, sabe? Israel, Rússia com a Ucrânia, Israel com a Palestina, enfim. Sabe? Então, tudo isso são atos de imperialismo que acabam abrindo como precedente para eles. Mesmo que o Maduro de fato seja ditador, ainda assim não é certo. E esse que eu ia falar sobre essa questão da China como um todo, que as pessoas, a esquerda tem uma esperança com a China, os campos nacionalistas têm esperança com a Rússia. Cara, a China, ela tá tendo base militar no Saara Ocidental e financiando movimentos separatistas dentro do Saara Ocidental, sabe? Então, assim, o Saara Ocidental tá na colônia do Marrocos, sabe? Então, assim, a África e endividando países da África. As pessoas não tem problemas com a China. A China ela investe, industrializa os países, né? Ela tá endividando os países, porra. Ela tá endividando com empréstimos impagáveis pra poder fazer o que quiser depois com eles. É uma coisa óbvia pra mim, entende? É mais multilateral, é mais, né? Não defende o unilateralismo? Sim, com certeza. Em comparação com os Estados Unidos, mas ainda assim, os Estados Unidos vai perder força com isso, entende? Não vai, assim, até porque chegou num ponto em que a China é tão dependente dos Estados Unidos quanto os Estados Unidos é dependente da China. Ronald Reagan foi quem abriu o comércio do mercado para a China, sabe? Então por isso que eu nunca tive ilusão quanto a isso. A questão deles ali é uma questão mais militar, de território, uma questão de territorial mesmo. Porque de comércio eles mesmos se ajudam, sabe? Os Estados Unidos só estavam contra a Rússia por causa que o Partido Democrata era contra a Rússia. E porque a Europa é contra a Rússia, não porque o Trump, os republicanos nunca foram. A princípio nunca foram, sabe? Então, até porque os republicanos apoiaram o Putin também. Enfim, todos os pensamentos que eu tenho aí, tá? Espero você ter gostado. Dê o like, compartilhe. Um pouco de noite eu vou postar um pouco mais pra tarde. Estou gravando aí no dia 2 de janeiro. Espero que você tenha gostado. Estou gravando aí 3, na verdade, de janeiro. Espero que você tenha gostado. Enfim, muito obrigado por ter assistido até aqui. Até mais. Tchau.